Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice Cast. Hoje a gente vai conhecer a história de uma profissional maravilhosa que, além de ser arquiteta, ainda é escritora. E eu tô aqui com o primeiro livro lançado dela e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no Vértice Cast, sobre a área de decoração, de arquitetura e também de vida, porque não dá para excluir a nossa vida disso daí, né? Então a gente está recebendo hoje aqui com a gente, nesse episódio, a arquiteta Rivani Farias. Seja bem-vindo ao Vértice Cast, Rivani. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Eu estou me sentindo muito em casa, né? Porque nosso primeiro escritório... A gente se conhece, eu ainda era bebê. Ah, meu provavelmente. Deus do céu. Eu estou super perto de meio século, mas eu estou me preparando, gente. Eu tenho que ter toda uma preparação emocional. Faz muito tempo que a gente conhece, né? Em 2008 foi o primeiro escritório. E aí, Só Reparos era a segunda casa, né? Olha era só. aqui no CIA, né? O escritório. Era mesmo. E aí, parece uma vida realmente que Não, passou. mas de 2008 pra cá é uma realmente uma vida, entendeu? Provavelmente a gente tem colaborador aqui na Livem que é de 2008, se brincar. Rapaz, com certeza já passou gente dessa Tô idade brincando, aí. gente. Não, já passou. Já passou Estamos em menor 2024, menor aprendiz. Pô. Menor aprendiz, já passou. Já passou até mais jovem do que isso. Rivani, conta pra gente um pouquinho da tua história, de como que você começou na arquitetura, o que te fez dar na telha também, até o momento de você querer escrever um livro. Eita! Vamos lá. Então, vamos começar com a história da arquitetura, né? Eu sou paraibana. Fiz arquitetura na Universidade Federal da Paraíba. E, cara, eu fiz arquitetura, as pessoas sempre falam isso, né? Ah, você sabe desenhar, não sei o quê, e aí vai fazer arquitetura. Eu não tinha uma visão muito de profissão. Eu tinha aptidões, sim. Eu tinha uma pessoa que eu admirava muito, que queria muito fazer arquitetura. E eu acabei, antes de fazer arquitetura, eu fiz o curso técnico de edificações. Olha só. Aí, totalmente apaixonada por edificações. Não sei se vocês conhecem a escola técnica, cara. Conheço. Era assim, meu mundo, eu morava lá. Eu não voltava para casa. Então, assim, eu fiz edificações e aí fui meio que lapidando. Inclusive, vocês perguntaram dos episódios. Teve um episódio aqui que um convidado mencionou o Jonas Lourenço. Então, o Jonas era assim, eu entrei na arquitetura, ele já estava saindo, então era, nossa, que incrível. Ele sempre foi, o Jonas é super fiel, realmente, ele já era aquele Jonas que se destacava, e um artista maravilhoso. É bom quando a gente tem alguém que a gente gosta, né? Que a gente curte o trabalho da nossa área, né? É verdade. Que nos inspira, né? Então, o Jonas, quando a gente entrou, imagina, novinhos de curso, eu entrei na arquitetura e aí eu saltei na frente dos meus colegas na questão técnica, porque eu vinha da escola técnica, depois nivela, né? Porque saber desenhar... Gente, eu me formei e eu entreguei meu TCC, era à mão. Eu fazia... Estou entregando a minha idade, né? Eu fiz o meu trabalho no papel vegetal, com tinta nanquim, normógrafo. Ninguém sabe o que é isso. Que legal. Eu mesmo não sei, cara. Que legal. Normógrafo? Normógrafo. É assim, deve ter em algum museu por aí, de arquitetura. Algum museu. Tem uma aranha, tem umas réguas que elas têm as letrinhas embaixo, relevo. E a aranha é um instrumento assim, com um pinozinho para você colocar na letra, um outro local que você encaixa o lápis e um outro local que você segura. Então, você vai colocando assim para você transcrever aquela letra para o projeto. Que e aí, quando você está terminando, geralmente você escapa assim e borra tudo. Aí
Caramba. Aí volta tudo que é feito nanquim. Aí tem um monte de aluno com trauma na arquitetura, né? Hoje em dia vocês não sabem o que é isso, gente. Não tem, A não tem esse facilidade. prazer, né? Vocês estão falando mal de AutoCAD, vocês não sabem o que é desenhar à mão. É. Vocês não sabem o que é fazer 30 vezes e ter que apagar e recomeçar, né? Então, Mas eu acredito muito que isso que sedimenta o conhecimento. E assim, eu não sei como é que estão as faculdades hoje, né? Mas a gente ia fazer os desenhos de observação e aí nesse ponto é muito assim, a gente se espelhava nos finais de curso e aí o Jonas entra nisso porque ele realmente é um artista e ele fazia os desenhos incríveis à mão, o desenho de observação. Então a gente ficava assim, nossa, tem que chegar nesse nível, né? Então a gente tinha essas pessoas assim. Então, ele já estava terminando, mas ele tinha uma orientadora de pesquisa que veio a ser a minha orientadora de pesquisa também. Isso já em Brasília? Não. Lá? Não, na Paraíba ainda. Lá na Paraíba. Me formei no ano 2000. 2000. Aí tu se forma no ano 2000. De 2000 para 2008, que você abre o escritório aqui em Brasília. Então, você atua como arquiteta? Na verdade, assim, como eu estava conversando aqui com o Lucas, a minha história na arquitetura, ela se confunde totalmente com a minha história pessoal. Eu acho até que a gente pode passar pelas fases igual a gente passa pela infância, adolescência, idade adulta. Eu acho que eu estou chegando agora numa maturidade na arquitetura, sabe? Inclusive reabrindo o escritório, porque a gente teve um escritório, mas deixa eu começar do começo. Fizemos arquitetura, conheci o meu marido no curso, e aí a gente acabou tendo a mesma orientadora de pesquisa de extensão, e aí assim, aproximou ainda mais o relacionamento. Aí você já viu, né? Aí aquela história, vai aproximando, Ficou pertinho. Aí aproxima de um jeito que... Aí a gente abriu o primeiro escritório clandestino antes de se formar. Caramba! Natural na área. Não, mas a gente tinha um escritório, éramos eu, ele, uma amiga engenheira e outra amiga arquiteta. Daquele jeitinho, Então não aluga era uma clandestino, sala. não. Tinha uma arquiteta já. Era, mas não era, entendeu? Tinha uma arquiteta, mas ela não assinava, não tinha nada, né, assim, registrado. Sim. E aí cada um traz sua prancheta, vamos todo mundo para essa sala, bem assim, um sofá que alguma tia deu e a gente abriu esse primeiro escritório. Legal. Então, mas aí a gente formou em 2000 e aí abrimos o nosso escritório lá, né, em João Pessoa. Mas agora eu quero saber, peraí. Aí acabou a eu vim pra faculdade cá? já namorando, já querendo casar? Não, aí a gente casou, né? Na faculdade. Um pouquinho depois. Não, a gente foi tudo junto. Olha aí. Foi tudo junto. Legal. Termina e já casa. Então a faculdade era tranquilo, pô. Se deu pra casar, a faculdade, o curso era de mas boa. é assim, porque, vou te contar. O Givaldo, ele é funcionário público. E ele passou no concurso que o irmão dele inscreveu ele no concurso. Caramba. Fala assim, você vai fazer esse concurso e tal. Porque ele é do interior da Paraíba, né? Uhum. E o sonho do Gi sempre foi ser arquiteto. Ao contrário do que eu estava fazendo, eu estava curtindo a vida doidada. Era quase Salve Ferris, sabe? Assim, eu estava na faculdade de arquitetura e eu curtia as pessoas, eu curtia os professores. Era tudo muito mais. E o Givaldo era focado. Porque ele tinha, sabe? Tinha A ambição de... a ambição, as metas e tal. E aí, por isso que deu bom de equilibrar. Mas eu lembro quando ele passou no concurso, ele chorou pra caramba. Porque ele queria ser arquiteto e ele ia ter que... Nossa, abrir mão. Ele ia ter que, pelo menos, desacelerar, né? E eu acho que eu fiz em 93, eu entrei em 93, 2. Então, a gente terminou e casamos. Só que ele trancou pelas questões do concurso mesmo, que ele tinha que desacelerar. E eu, porque eu fazia mais devagar. Eu curtia mais. Teve um episódio que eu discuti com o professor, fiquei chateada com ele, eu tranquei a disciplina e pronto. Era assim. Pra você tava tranquilo eu tinha que me divertir. Eu amava fazer, amava todas as disciplinas, mas se ficasse muito ruim, tinha muito conflito com determinadas figuras. Uhum. Dinossauros, professores, que às vezes, né? Então, E aí a gente terminou junto, por isso.
Ele por causa do concurso, porque ele estava exercendo as duas coisas, e eu porque estava no meu tempo, na minha vibe. Mas aí, por causa dessa função dele, ele é policial rodoviário federal, né? Uhum. E aí ele começou a trabalhar lá, ele trabalhava no interior, mas o que uma pessoa apaixonada por arquitetura faz, aonde ele está trabalhando? Ele mexe com tudo que é de arquitetura. Sim. E aí ele começou a fazer intervenções que chegaram aqui em Brasília as notícias. E aí ele começou a ser chamado para vir aqui para ajudar nas questões de arquitetura daqui. Que legal, velho. E aí a gente estava orando por algumas coisas, com 2 anos de casado, aí eles falou assim, ó, e chegou uma proposta para mim, e a gente pode ir para Brasília. E aí, você quer? E a gente tinha um escritório, estava indo bem, estava prosperando. E aí o escritório ainda era com a... Não. Já era só vocês dois? Não, o das meninas foi só para dar esse match mesmo, eu acho. Qual que era o nome inicial do escritório? Ixi, eu acho que era GRK, aquela coisa de inicial de cada um. Bem tradicional no mercado, né? E o primeiro nosso, GR, Arquitetura e Interiores, era bem aí. E aí a gente tinha uma sala no Retão de Manaíra e trabalhávamos, estava bem, porque aquele primeiro ciclo, né? Então a gente fez algumas casas para os amigos. Como ele tinha, inclusive, mais amigos já, né? Policiais e tal, então... Aquele momento, todo mundo começando a vida, então a gente tinha esses projetos de casa, eu das minhas amizades, ele também estava indo bem, só que a gente não teve dúvidas que a direção era para vir para Brasília. E aí viemos, falou, então tá, então fecha tudo e vamos embora. Uhum. Aí você veio, provavelmente pelo que você está falando, lá para 2002, 2003? 2002, em junho. Legal. Ele veio um mês na frente... Achou um lugar para a gente morar. A gente morava no Sudoeste. Aí, depois eu vim. Legal. E aí, você passa de 2002 ali para final de 2002 até 2008? Então, teve algumas trajetórias. Eu cheguei... Eu acho que a gente estava com muita saudade, porque eu cheguei e engravidei. Caramba. Mas um mês. Isso no podcast. Muito bom. Mas, pô... É uma gostosa, cara. Mas tem que cortar. Pra quem quer engravidar, fica um mês longe do marido, Que da aí esposa. pronto, né? Que E aí volta. depois no reencontro, é uma dica. A gente sabia que ia ter uma adaptação, né? Uhum. Então, profissional. E eu estava disposta a ficar, entender o mercado e tal. Só que, poxa, arquiteto chega em Brasília, a gente acha que é a Meca, né? Vai dar tudo certo, vai ser tudo incrível. Mas aí aconteceu isso, a gente engravidou da Bia e eu falei, não, beleza, a gente não conhece ninguém, absolutamente ninguém. E a gente só tinha o Givaldo no trabalho e eu em casa. Então tá, então vamos fazer as coisas direitinho. Então, nesse início, eu fiquei por conta de cuidar da Bia, de nos ambientarmos aqui, de, né, construir essas primeiras amizades. Só que bateu 3 anos e pouquinho, eu já estava subindo pelas paredes, né? Porque a gente fica querendo trabalhar, fica querendo, né, voltar para o mercado, seja no que for. Uhum. E eu sempre fui muito assim, ativa. Eu sou uma pessoa que você tem que me frear quando uma coisa faz brilhar o olho, porque... O foco vai total. Vai. Eu só tenho que aprender a ter mais acabativa, como o povo diz. Eu tenho muita iniciativa, né? Para ir até o final, então tem que ir, tem que ter plano de início, meio e fim. Sim. Mas, enfim, por causa dessa iniciativa, a gente estava numa igreja e eu não vou falar o nome das igrejas que a gente passou, né? Mas eu via o meu pastor muito ocupado e tal, e eu falava assim, cara, deixa eu ajudar. E aí comecei a querer me oferecer para ajudá-lo. E aí a esposa dele falou, Ri, você está querendo trabalhar, você está querendo ajudar e tal, você se incomodaria de ser secretária de um conhecidos nossos? E eu falei, não. A Bia já pode ficar na creche. E aí o meu primeiro trabalho em Brasília foi secretária executiva de um escritório de advocacia. E aí foi uma experiência muito legal.
Eu acho que Deus trata a gente naquilo que a gente precisa, porque tem horror de telefone e eu tinha 4 para atender. Mas foi uma experiência ótima, não durou muito, por questões de incompatibilidade com os advogados. Um era maravilhoso e tal, e um outro, enfim, não dava muito legal. Mas, assim, foi para sair de casa. Sabe aquela coisa de agora eu vou sair de casa? Então, foi para ir arrumando isso. Então, a Bia foi para a creche, teve a questão de desligar de mim, porque também tem isso, né? A gente está com a filha até 3 anos e meio. Quando eu comecei a trabalhar, ela deu um retrocessozinho. Precisou que a gente adaptasse. Mas aí já deu para entender como é que dava para ser a vida. E aí, eu tenho muita gratidão com a Isabela e com o Martinho, da Casa Barroco, que eles foram, assim, meu primeiro trabalho na área. E aí eu fui ser gerente do setor de planejados da Casa Barroco. Eles estavam implantando, trouxeram a Selmar, e aí me deram treinamentos e tal. E eu tinha minha experiência profissional só. E eles estavam implantando e foi muito legal. Inclusive, foi na Casa Barroco que eu lancei o livro. Que legal. Bacana. Então, assim, eu acabo ficando próximo dessas pessoas inspiradoras. E o Martim e a Isabela, eles são muito inspiradores por isso, né? Desbravando Brasília também, né? Com os móveis de Minas. E a gente ficou ali por um tempo. Depois eu fui trabalhar também com outra pessoa muito, muito gente boa, que é o Roberto Rezende, na Todeschini. Aí fiquei no Casa Parque. Até quando... Aí, vamos lá. Vamos pensar. Eu falei que a arquitetura é ligada com família, né? Sim. E aí talvez isso eu ajude até os meus colegas profissionais aqui nessa questão de equilibrar a vida. Eu estava trabalhando... Eu tinha uma filha pequena. O Givaldo estava trabalhando no período normal, trabalhar na área administrativa, na sede, e também muito, muito puxado, porque ele resolvia um tanto de coisas, tinha vários setores ligados a ele, e eu passei a trabalhar no Casa Parque. Então, eu trabalhava em horário de shopping. E a gente tinha uma vida mega ativa na igreja, onde eu conheci o Hugo e a Luísa. Então, a gente viveu um período que estava assim... Eu trabalhava das 2 às 10, ele trabalhava das 8 às 6. A Bia ficava na escola, e aí eu levava para a escola, mas aí tinha que ter babá, e aí a gente se via meio que revezando. Oi, boa noite, e aí oi, bom dia e tal. E começou a ter muito problema no casamento por causa disso. Final de semana, estávamos dedicados à igreja. E era, assim, um batidão muito grande. Se você conhecer um pouquinho mais o Hugo, você sabe do que eu estou falando. Sim. Então, aí chegou um momento que o Gi chegou para mim e deu um ultimato. Ele falou assim, Ri, e eu naquele hiperfoco, né? Tá tudo acontecendo. Ri, é o seguinte, eu vou sair da minha função, onde eu vou abrir mão desse cargo, você vai pedir demissão e a gente vai reorganizar a vida, a gente corta o que precisar cortar, mas a gente precisa se voltar para a nossa família. E aí, ele pediu exoneração? Incrível. Ele não pediu exoneração, ele pediu aquela licença ele saiu do cargo que ele estava, que exigia muito e tinha as responsabilidades, ele, né, desceu aí uns degraus. Isso impactava totalmente na nossa vida financeira. Mas a gente teve que optar. E aí foi nesse momento, e aí eu acho que... Eu não sei muito as datas do Gi relacionadas à PRF, né? Mas, assim, vocês conhecem, porque está bem aqui pertinho de vocês, a Épia. Esse prédio aqui, a concepção arquitetônica é dele. Que legal, cara. E foi ele que cuidou dessa obra por 10 anos. Nossa. Que bacana. Então, assim, esse período nosso... Aí a gente saiu, a gente viajou, fez uma viagem de carro, eu, ele, minha mãe e a Bia, para Minas. A gente foi parando nas cidades. Foi meio que tipo, tá, vamos refazer, vamos respirar. E aí, quando a gente voltou, então agora, o que a gente faz? O que eu vou fazer? O que eu quero? A gente queria liberdade para ter nossos horários, a gente queria um fator determinante para mim.
eu perdi uma apresentação de Dia das Mães da Bia, que meu gerente não me deixou sair da loja e tal. Então, sabe, eu estava acumulando umas coisinhas assim. Que era E aí, e eu queria liberdade. Aí ele falou, então vamos abrir um escritório, porque aí você trabalha no seu ritmo, do seu jeito. Eu consigo te ajudar, porque agora eu estou cuidando da obra. Então, foi aí que a gente abriu o Escritório Verde. A gente tinha esse projeto de ter um escritório que trouxesse soluções de sustentabilidade. A gente queria ajudar as pessoas a fazer uma arquitetura que não dependesse tanto das tecnologias. A gente tinha essa coisa de, poxa, por que as pessoas gostam tanto dessas caixas de vidro? Para gastar tanto com ar-condicionado, né? Mas aí a gente abriu o Escritório Verde e ele era meio que uma pequena construtora também. Então, a gente fazia as obras, a gente pegava obras... O nome Verde vem da ideia de ser mais sustentável? Obras mais sustentáveis? Era Green Office Soluções, porque a gente queria trazer soluções que tivessem como premissa a sustentabilidade. Que legal. E aí, a gente começou assim. Então, ficamos aqui no CIA, né? Durante alguns anos. Mas aí, depois veio o Natan, aí eu engravidei do Natan. É Bia, né? É. A Bia já está com uns 20 anos, mais ou Tem menos. 21. 21 anos. Tá na metade da medicina veterinária. Que bacana. Fugiu totalmente dos pais. Falou, não quero arquitetura, não. Pois é, ela não quis, não. E tá super bem em medicina veterinária, tá toda apaixonada. Enfim, então aí quando eu engravidei do Natan, aí a corda começou a apertar de novo, né? Porque a gente tinha o escritório, uma equipe, o Gi também ainda trabalhando, começou a finalização de obra, é uma loucura uma obra daquele tamanho. Uhum. Então eu comecei a ficar sozinha. Tem outra particularidade aqui da Só Reparos. Hoje a Milena trabalha aqui no setor de iluminação. Ela Sim. foi minha primeira querida estagiária. Que legal. Que legal. Um amor. E eu vou falar para você de novo aqui, Milena, eu te ofereci sociedade, você não me quis. A Milena queria ser engenheira, gente. Eu toda querendo ela para ser minha sócia na arquitetura, eu vou fazer engenharia. Então, ela terminou o estágio, foi fazer engenharia, depois especializações, enfim. Mas que bom que a gente se encontra aqui, né? Como colegas depois. Sim, que bacana. Então, a gente ficou até... eu atendi no Escritório Verde até 8 meses. Até enquanto eu cabia no carro, eu estava atendendo obra, fazendo as coisas e tal. Só que aí, depois do nascimento do Natan, eu dei aquela outra desacelerada. E dei uma desacelerada grande dessa vez, porque agora eram 2. E aí acontecem 1000 coisas nas nossas vidas. E o escritório sempre ficou assim, ok, eu estou aqui, eu estou fazendo, mas ele é o plus. Ele não é o alvo da nossa vida. Nós sempre tivemos o Gi como base e eu como aquela pessoa que traz, né, esse equilíbrio. Uhum. Então, nessas reviravoltas das questões familiares e tal, a gente teve muita coisa boa acontecendo, mas depois eu sofri um outro baque que foi a perda do meu pai, no final de 2013. Nossa. E eu estava fazendo Morar Mais pelo 2º ano. Fiz o primeiro ano. Lembro do Morar Mais. A gente fez o primeiro ano. Foi entrega a minha idade também aqui. Pô. Tenho. Eu fiz o primeiro Morar Mais com colegas, arquitetos, e o segundo Morar Mais eu fiz sozinha. E aí foi muito marcante para mim, porque meu pai ele adoeceu no Natal e faleceu no dia 1º. E eu não consegui nem vir desmontar o Morar Mais, sabe? Foi uma amiga que foi fazer aquele rolê todo de desmontar a mostra, que ia dar um trabalhão, enfim. Sim. Então, de lá para cá, eu passei um tempo grande desnorteada, assim, de não conseguir ter muito empenho. Então, eu nunca parei de fazer projeto, mas eu não tinha mais a mesma condição de intensidade, porque eu passei muito tempo resolvendo esse luto do meu pai,
terapias. Ai, aceitar muita coisa. Impactou muito Muito, sua vida. muito, porque eu não consigo dissociar, eu não consigo trabalhar numa coisa. A arquitetura não é cartesiano, né? Eu acho que, assim, não é assim, agora eu estou trabalhando. Cara, eu preciso estar com a cabeça boa, eu tenho que estar com a emoção boa. E o Gi não tinha condição nenhuma de estar comigo em nada. Eu fazia muito projetos de interiores, muito design de interiores. Fiz uma pós-graduação em design e iluminação. E é muito apaixonante tudo isso. Mas eu acho que eu não conseguia dar foco como empresa. Eu acho que a minha grande dificuldade na arquitetura, ver a arquitetura como um negócio e como uma empresa, sabe? Eu acredito que não é só sua. A gente já teve vários episódios aqui e uma das percepções que a gente tem é essa falta de entendimento do escritório como um negócio mesmo, né? Eu acho que está muito vinculado a uma fala sua, ao que você comenta de eu queria um pouco mais de liberdade. Sim. E aí, eu acho que essa sensação de você controlar o teu tempo, da liberdade que você tem de, poxa, no meio do dia, se você quiser, alguns, né, quiser ir treinar, alguma coisa do tipo, dá aquela sensação de que, cara, não é um negócio. Precisa de muita maturidade para ter essa liberdade. Sim. Muita. Porque, assim, eu me considero hoje uma pessoa super disciplinada. A minha questão com o escritório foi muito emocional mesmo. Eu tive muita dificuldade com relação à minha herança. Eu entrei numa negação absurda, assim, que depois quando a gente vai estudar, né, eu fiz formação também em coaching em 2019, aí a gente se volta para dentro de si e fala assim, mulher, isso aqui é crença limitante, isso aqui você estava em negação por isso aqui, porque acontece um monte de coisa nesse sentido. Então, foi bom o escritório não ter crescido nesse período, porque eu ia enfiar os pés pelas mãos, eu ia estar construindo uma reputação errada, sabe? Então, demorou muito tempo para eu aceitar a morte do meu pai. Eu precisei de algumas coisas bem exercícios para liberar, enfim. Sim. Eu dei trabalho. E, poxa, a gente tá falando de 6, 7 anos aí, né? Para você meio que voltar, né? Então, foi um período longo, assim, né? Aí, assim, eu acabei fechando aquele escritório, né? Nesse período de, quer saber? Green Office. O Green Office, a gente fechou. Eu não aguentava, eu tinha só a despesa do escritório, mas como eu não trabalhava como empresa, eu não estava preocupada, quanto que tem que entrar todo mês, né? Essa coisa administrativa necessária. Então, eu falei, Gi, você não tem condição de ficar comigo, eu não aguento mais pagar tudo que eu estou pagando. Ele falou, então tá. E eu ainda fiquei, sabe quanto tempo? Eu fiquei 8 meses com a sala aqui, vindo só limpar. Só vinha, precisa... E quando foi que, até pra gente pegar um pouco da prática, assim, né? Eu acho que essa história que essa vivência sua, tem vários aprendizados, assim, que a gente pode tirar. E o primeiro ponto cara, é a vida. A gente precisa saber lidar. E pode acontecer com qualquer um, independente de ser arquiteto, designer, né? E aí, o interessante é que você tinha uma base que te proporcionou você tirar o seu momento para viver o que você estava passando, né? Para quem não tem essa base, é um pouco mais desafiador passar por isso. E eu já conversei com algumas pessoas que vivenciaram experiências próximas à sua, mas tiveram que, cara, levantar e, velho, senão não como, senão eu não banco as despesas. Exatamente. Eu tenho 5, 6 funcionários e, cara, depende e tal. Então, acho que são pontos de vistas interessantes da gente analisar e até para quem está assistindo a gente saber que, cara, quanto mais organizado você estiver, mais preparado,
é melhor, porque a qualquer momento pode acontecer. Sim. Você não sabe o impacto. Eu perdi meu pai também já e, cara, quem não perdeu não sabe o impacto. Não sabe o impacto que é, sei lá, perder um filho, perder a mãe, perder o pai. Enfim, um ente querido que tem ligações fortes e tal. E aceitar, né, Alexandre? Porque, assim, às vezes a gente acha que as pessoas têm que ter a mesma reação que a gente teria. E não é. Não tem como. Cada um tem não seu... é, assim, é muito complicado, porque meu pai, só para vocês terem uma noção, meu pai é um homem incrível, inspirador, mas que eu tinha muito problema historicamente com ele. Ele não me criou e tal, então, assim, a gente tinha uma história de revolta e de reconciliação que tinha sido construída, graças a Deus, porque se ele tivesse morrido e a gente não tivesse se reconciliado, seria talvez um processo muito mais doloroso. Mas, assim, ele tinha problemas renais, ele era transplantado do rim, ele era cego por causa do glaucoma, ele era todo sequelado. Uhum. E quando ele morreu, o Divaldo falava assim, mas como assim você está surpresa? Porque, assim, eu falava, cara, nunca pensei que isso fosse acontecer. Foi assim, me tiraram o chão, e eu e todas as minhas irmãs e tal, e assim, é um sofrimento que só quem passa vai saber. Sim. E não tem como dizer assim, por que você está surpresa se ele tinha tantas questões de saúde? Mas ele dirigia a empresa, que a gente tem uma metalúrgica em João Pessoa, e as pessoas chegavam, conversavam com ele, e iam embora e não sabiam que ele era cego. Caramba! Ele era surpreendente assim, ele andava na fábrica, e os funcionários perguntavam, senhor René, e essa peça, como é que tá? E ele passava a mão, tal, falava assim, Zé, tira mais um pouquinho aqui. Incrível. Né? Ele era assim, sabe, esse tipo de pessoa. Então, a gente já estava reconstruindo a nossa história e eu perdi do nada. E aí foi muito difícil para mim. Então, eu ter ainda o meu trabalho com arquitetura me ajudou a não ficar doida nem entrar naquela depressão complicada. Uhum. E quando você volta, assim, volta mesmo e fala, cara, agora tô voltando, trabalho, fazer projeto. Olha, eu acho que em 2017 eu quis jogar tudo pro alto, queria mais nem ser arquiteta. Ai, cansei, isso aqui não dá não, porque como eu não fazia com o afinco que eu tinha que fazer, aí você está sempre insatisfeita, né? Sim, então, assim, tem projeto entrando, mas não satisfaz e tal. Então, eu quis abrir mão, mas acho que não estava no projeto de Deus. E aí, daquela chacoalhada, e eu comecei a voltar em 2018. Não, peraí. É isso aqui. Vou falar outra crise minha com a arquitetura, né? Eu estou chegando num nível agora que eu acredito que seja da maturidade, estou pronta para entregar com o coração aberto. Como eu era muito ligada à questão da igreja, eu entendia que eu estava servindo a Deus quando eu estava ali na igreja, e quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Sabe aquela pessoa que tem que separar? Separa, né? Uhum. Então, eu não sentia que fosse legítimo, eu não sentia que, peraí, hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente. Sim. Agora, eu estou entrando em 2025 falando assim, Deus, eu sei o que eu quero fazer para abençoar as pessoas, eu sei que aquilo que o Senhor me deu nessa trajetória de 24 anos, eu posso entrar na casa das pessoas e eu vou muito além do projeto, eu vou abençoar. Eu já resolvi depressão de pessoas, já ajudei em casamentos, sabe? Coisas que ultrapassam, extrapolam a arquitetura. O projeto arquitetônico, né? Ultrapassa o projeto arquitetônico. Mas essa maturidade só veio muito recentemente, porque era uma coisa assim a ser trabalhada. Uhum. Sim. Olha, as pessoas da igreja não sabiam que eu era arquiteta. Então, tudo errado, né? Porque é o meu meio de convivência. Sim, então, eu não falava, lá, eu não né? me posicionava, exatamente. Porque aí as pessoas vinham, aí quando vem um amigo, que vem uma coisa, aí você quer, então você faz um preço diferente. Sabe aquela história de... Só um projetinho. Só um projetinho. Ai, que ódio. Péssimo, né?
Mas assim, não vou cobrar porque é para fulano, ou vou cobrar menos e tal. Claro, a gente tem projeto que você vai fazer questão, você vai dar o que você quer. Mas eu estava muito conectado com essa questão de legitimar que o que eu estou fazendo, sim, eu estou servindo da mesma forma. E esse entendimento só começou a ser trabalhado, ser lapidado em 2019, quando a gente se mudou para Alphaville. Porque aí foi uma mudança bem radical nossa de ambiente, de círculo, de amizade. E aí foi aquele outro momento de reflexão, de me voltar para dentro. Aí fui fazer minha formação de coach, porque eu acho que eu tenho que sempre estar cuidando de gente. Não sei não cuidar. E como eu saí de onde eu estava o tempo inteiro cuidando, eu fiquei pensando, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu não entendi ainda, entendeu? Que a arquitetura é para essa mesma finalidade. Então, quando eu saí da posição que eu estava, do papel que eu estava, eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu fiz uma formação que eu não queria que fosse focada muito no emocional, foi mais técnica. E aí, depois vem a pandemia. E aí, o que acontece? Como que é o crescimento do escritório e como que é esse desenvolvimento da Rivani na cidade? Os meus clientes, eu acho que eu sou tipo aquela... Tem médico de família que atende do pai, o filho, os primos e tal. Sim. Eu sou meio que essa arquiteta de família. Porque... Tu vende para a família inteira, né? É. E aí vai um indica, eu começo com os pais, aí os filhos casam e tal. E aí, durante a pandemia, o que aconteceu? Que foi bem interessante. A gente estava vivendo essa coisa de, mês que vem normaliza. Daqui a 2 meses normaliza. Só que não normalizava, né? E aí, clientes antigos vieram me procurar para trabalhar nas suas casas e fazer áreas de lazer e tal. E aí tinha as casas. Então, aconteceu muito. Aconteceu muito as reformas para melhorar as casas. E aí foi quando também surgiu o livro. Legal, vamos entrar... Aí chegamos no livro. Bacana, muito bacana. Grandes lições para... Esse é o livro que a gente está falando, Os 5 Sentidos da Casa. Você traz no livro toda a sua vivência na arquitetura, contatos com o cliente... Então, antes de escrever o livro, eu escrevi para um blog, né, da Mari, o Espelho Rosa, e a gente falava sobre arquitetura. Era bem legal. Talvez a ideia de escrever, a Mari me deu... Tu nunca escreveu para o blog da Lídia, vem cá. Só me chamar, vou adorar. Podia escrever. Já fiz um tanto de coisa. Gente, eu já fiz um tanto de coisa. A gente, olha, só um parêntese, né? Acho que a gente tem que ter na vida as nossas conexões. E eu sempre estive conectada a algumas amigas e tal. Eu acabo entrando no sonho delas. Então, eu fiz, por um período, palestras com uma amiga que era uma palestra... Como é que eu posso falar isso sem falar o nome dos partidos, gente? Era financiado por um determinado partido. E qual que era a intenção? A gente reunia mulheres e a gente tinha palestrantes de várias áreas. Então, tinha uma que falava de autoestima, tinha eu que falava das casas, né? Falava de design, tinha outro que falava de nutrição, outra falava de moda. Então, legal. E assim a gente fazia os eventos voltados para as mulheres. Bacana. E foi muito legal, porque... Vocês devem estar percebendo que os meninos não estão nem falando hoje. Por quê? Porque eu estou aqui falando. Não, mas o holofote é teu. Eu gosto de falar. Descobri, né, que eu gosto de falar. Dá aquele resultado no disco que eu sou quase 100% influente. Então... Não, já vou te encher de perguntas aqui do livro, que eu estou curioso para saber os 5 sentidos. Vieram as palestras. Depois veio a coluna do blog. Então, se você quiser... Está registrado aqui que, né? Eu quero muito escrever, eu gosto de escrever. E eu descobri que eu gosto de escrever, eu não gosto só de ler, né? Porque eu leio muito, eu amo estudar. Se pudesse não precisar ganhar dinheiro, eu ficava só estudando. É bom demais. Amo estudar. Então, eu tenho essa sensação de... Eu leio bastante,
mais do que a maioria, não é bastante. E eu tenho a sensação de, poxa, cara, podia só... Sabe quando você usa isso de fuga para não executar alguma coisa? Sei. Esse é o ponto. Ah, cara, precisa desenhar tal negócio, precisa olhar para tal coisa e tal. Ah, deixa eu ler um pouquinho, deixa eu escutar um podcast, deixa eu fazer alguma coisa. Tipo, eu me saboto com isso. Como se aquilo fosse, de alguma forma, ajudar na próxima Ajudar tarefa. na Tipo, tarefa, eu preciso fazer isso para poder... Às vezes até é um assunto relacionado ao que você tem que fazer, né? Mas aí você fica mais tempo ali e pior, não põe em prática. Claro. Você já tem tudo o que precisa para executar, mas você acha necessário que precisa criar... de mais. 2019 eu me organizei muito em relação a isso, porque eu fiz cursos, eu li bastante e tal. Então, e um dos mentores falava muito assim, olha, você precisa executar, senão, aquela história da obesidade intelectual. Não adianta. E eu leio de tudo, na verdade. Eu gosto muito de ler tudo. Tudo. Bacana. Amo, romance e tal. Legal. Queria ter lido mais esse ano, mas não deu. Então, a gente tô terminando o ano com a meta menor do que no ano passado. É ruim. Não, se a gente entrar nessa questão de meta aí, a gente vai longe aqui. Mas então, escrever para o blog me mostrou que eu conseguiria escrever. Porque, e não é de uma hora para outra, né? Escrever um livro é um rolê bem grande. Não sei se as pessoas já se atreveram a fazer, mas é pior do que TCC, bastante. Né? Então, ainda mais que, no meu caso, tenho que trabalhar isso. Eu sou muito chatinha com as coisas, porque eu sei muito o que eu queria. E aí a editora falava assim, a gente vai fazer a diagramação. Eu, sim, mas eu quero assim, assim e tal. Ah, mas aí a capa tem que ser a minha. Não, porque eu quero assim. Então, assim, deu umas tretazinhas nesse sentido. Legal. Né? Da onde vem o tema central do livro, Os 5 Sentidos da Casa? Então, o livro, ele foi feito para ajudar as pessoas a se reconectarem com as suas casas. Essa é a intenção do livro. E aí eu queria que elas entendessem como que a gente funciona. Eu queria que elas entendessem que elas podem trabalhar elementos fáceis. Né? A gente fala fácil, as pessoas ficam achando que é simples. Uma coisa é você ter um conhecimento, outra coisa é você conseguir lidar. Né? Lembra quando eu estava falando da morte do meu pai? Sim. Cara, tem gente que fala assim, não, a pessoa morreu, pega as coisas dela, doa, não sei o quê. Isso dá vontade de bater numa pessoa quando fala sem sensibilidade. Porque é uma coisa que é fácil para você, não é para o outro. Sim. Né? Sim. Então, eu tento trazer no livro os 5 sentidos mesmo, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Ah, então os sentidos são esses. São os nossos 5 sentidos. Vamos passar por cada um deles, como que isso se aplica à casa. Vamos. Então, quando eu falo de visão, né? E o legal é, por que fica tão fácil? Eu espero que seja tão fácil para as pessoas entenderem como eu quis fazer, né? Mas a gente já tem alguns relatos e eu acho que é fácil, sim. É sempre, olha, eu te dou aqui esse conhecimento, esse argumento, sempre muito mastigadinho, porque eu não queria que ficasse aquele livro enfadonho. Técnica disso, técnica de aquilo. E, às vezes, no lançamento, inclusive, as pessoas achavam que era um livro de decoração. E não é. Eu não dou coisas de decoração. Eu mostro princípios da neuroarquitetura, que é outro tema que, quando eu escrevi, eu precisava mostrar que muito dos meus estudos estavam realmente baseados na neurociência, porque é o que hoje a gente tem a neurociência comprovando coisas que empiricamente a gente já está sabendo. A diferença é que agora a gente comprova, agora a gente tem parâmetros, agora a gente tem números, isso, né? A gente tem como medir, tem como você entrar num aparelho de ressonância e ver suas reações. Então, a neurociência ajuda demais e eu sou apaixonada por neurociência. Mas eu até ficava com receio de colocar isso, neuroarquitetura, porque
agora, 2024 para 2025, tá todo mundo Esse falando termo aí. neuroarquitetura, né? Até uma Ah, pesquisa É um boa. tema bem quente. É uma pesquisa boa pra gente fazer no Google e ver quanto que subiu ao longo dos anos. Google Deve ter Trends. subido absurdo, mas as pessoas estão falando neuroarquitetura sem o devido refinamento ou colocando muito genérico. É igual como quando falam em biofilia, que pensa que biofilia é você ter planta em casa. Não é só isso, né? Não é Vai só além de. isso, é muito além disso, Uhum. né? Mas simplifica de uma... Então, eu escrevi com muito cuidado para que as pessoas não achassem que aquilo que eu estava tentando tornar palpável e palatável para as pessoas que não são da área ficasse raso demais. Sim. Mas a intenção é tornar mais fácil mesmo. Então, quando eu falo de visão, a gente vai falar de beleza, a gente vai falar de proporção, a gente vai falar de tudo que pode te influenciar na maneira como você sente o ambiente e que é captado pelo sentido da visão. Tá. Então, é mais simples, mas assim, se eu chego num lugar que a proporção não está adequada e tal, pode ser que você não saiba dizer por que você está desconfortável, mas você vai ficar. Mas o teu cérebro, ele vai ficar agitado de uma forma diferente, entende? Uhum. Então, também a proposta do livro é a interação. Então, eu queria que as pessoas fossem lendo, parando, refletindo. Eu sugiro que elas andem pela casa. Eu sugiro que elas, depois de ler algumas coisas, vá olhar como é que está. Peraí, como é que está seu quarto? Uhum. Né? Como é que está a chegada da sua casa? Como é... E isso aconteceu muito depois da pandemia, as pessoas perceberem que estavam numa casa que era difícil de usar, que era desconfortável no sentido emocional, sabe? Não é que a casa não seja grande o suficiente, mas é uma casa que não me deixa feliz. É uma casa que eu não tenho prazer de estar. É uma casa que não é lar. Numa casa que não é lar. Ponto. É isso. Quando você fala de visão, você está falando literalmente das coisas que se enxerga com os olhos? Sim. Então, os elementos de uma casa, você tem vários, né? Você tem os móveis e tal, mas você tem a tinta, as cores da parede que você pinta, você tem obras de arte, quadros, Sim. você tem adornos específicos e tal. Você fala dessa visão, Falo desse dessa visão. sentido. Legal. Inclusive, esses pontos que você está trazendo, eu coloco aí, eu faço até uma pequena listinha com algumas cores relacionadas a que tipo de personalidade gostam de determinadas cores. Uhum. E as pessoas, eu tive alguns feedbacks de quem leu e fala, nossa, Ria, realmente, eu sou mais para essa paleta de cor e eu gosto dessas coisas que você colocou aqui, me identifiquei. Né? Isso aí foi muito bom. Mas, por exemplo, falando de obras de arte, as pessoas às vezes acham que tem que fazer a reforma, colocar lá, e aí vai numa galeria e tem aquele artista tal, e aquela obra, nossa, vai ficar muito, muito chique a minha casa. E aí compra e coloca lá. Sem ter a consideração de que você vai estar vendo aquilo ali, teu cérebro vai estar tendo... A gente tem a reação ao que a gente está vendo. Estímulo. Você vai ter esse estímulo e você não sabe de onde ele vem. Como vocês são muito novinhos, vocês não vão lembrar de um tempo atrás, eu era criança, tá? E eu lembro que tinha uns quadros de uns menininhos chorando. Vocês lembram? Vocês não vão lembrar. Não. Quem é o artista? Não, esses quadros de rua que vem de, né, quadro reprodução. Então, porque eu lembro que muito Tinha lá muitas atrás era bem casas. comum fazer esse tipo de arte, mas vem de um estilo bem Eu antigo. lembro, eu era criança, mas era o tipo de quadro que vendia, vamos pensar assim, hoje em dia trazendo para a nossa realidade, quadros vendidos em lojas de departamento como a Leroy. Ah, tá. Sim. Né? Tá. Tem lá setor de decoração, tem os quadros lá. Então, tem determinadas figuras que se popularizam. E tinha esses menininhos chorando. E eu lembro que eu era criança e tinha, na casa de algumas pessoas, os meninos chorando. Tinha um menino, tinha uma menina, enfim. Mas o que eu vou ter na minha casa, um quadro de um menino chorando? Sabe? E
E era popular, as pessoas tinham. Igual minha mãe tinha almofada de onça, eu lembro. Tem coisas que entram nas modas, né? Mas o quadro da criança chorando vai provocar algo em mim. Sim. Então, quando eu falo desse sentido, eu falo para as pessoas olharem para suas casas. Espera aí, por que você tem determinada coisa na sua casa? E aquilo que está na memória afetiva dela. Você como arquiteta, decoradora, como que você alinha esse primeiro sentido ao cliente? Então, eu fechei um projeto contigo, você está na parte de especificação dos produtos e tal. Como que você identifica em mim que, poxa, o quadro da criança chorando vai ter determinado impacto? Eu converso muito, né, com os meus clientes. A gente conversa, não só uma conversa de briefing, mas, assim, eu tento buscar deles muitas coisas que não são sobre o projeto, para poder entender. Vou te dar um exemplo ainda nesse sentido da visão. Eu tenho uma amiga que ela me falou que tem uma determinada cor que ela não suportava. Uhum. Ah, nossa, eu gostei a vida inteira, mas ela passou a detestar a cor de não ficar num ambiente que fosse dessa cor. Uhum. Eu acho que deve ter até parecido com essa cor que eu tô. Então, por que a gente conversou sobre isso? Falando sobre o livro, ela leu, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a ler e ela falou, sabe por que isso aqui ficou muito ruim para mim? A minha mãe, quando faleceu, ela foi sepultada com um vestido dessa cor. Nossa. E de lá para cá, essa cor, ela me provoca. Eu volto no tempo, eu vejo e, cara, bate. Então, assim, o que as pessoas não entendem e que é muito importante, a gente está vivendo, meninos, num tempo tão acelerado que a gente não para perceber as nossas reações. Isso é muito preocupante. A gente é super estimulado em tudo e a gente não percebe as nossas reações. E quando a gente tem contato com um conhecimento que fala assim, peraí, por que eu gosto disso e não daquilo? Ou por que eu escolho sempre isso e nunca escolho aquilo? É uma maneira de você analisar por que você está fazendo essas escolhas. Sim, sim. Né? Então, eu não escolho Imagine cores você... pela tendência, nem pelo... a pessoa me diz, eu vou conversando, tentando extrair, falando de história, falando de lugares, falando de viagens e tal. E aí depois eu pergunto o que precisa no projeto. Imagine você especificar um adorno, por exemplo, uma cor para o projeto dela, na apresentação da proposta. Delicado. Uhum. Poxa, é bem desafiador, né? Você... É complicado. Tem coisas, mas tem coisas que a gente vai errar porque mas não tem essas como coisas você trazer. consegue extrair do cliente, até dica aí para quem está assistindo, arquiteto, designer, você consegue extrair do cliente que momento? Assim, é durante toda a jornada que você tem com ele, né? Ele até a entrega final do projeto, porque essa informação você usaria numa etapa anterior Sim, à criação. à criação, correto? Isso está no briefing ou você extrai de outra forma? Você tem outros pontos de contato com o cliente, além do briefing, antes de você começar a realmente criar? A gente tem as referências, né? O briefing, a gente faz essas conversas e anda muito. Quando o perfil não é fechado, é muito bom fuçar, dar uma né? Stalkear. A gente vai lá, stalkeia e tal, pega algumas coisas. Tu acredita que eu já fiz isso numa seleção bem específica que a gente ia contratar um cargo aí, e aí eu lembro que eu não olhava, a gente não pede, né, a rede social. Um dos sites que a gente usa, ele tem a opção do campo para você preencher. Tem gente que preenche, tem gente que não preenche. Mas a gente seleciona algumas pessoas para fazer a entrevista. Aí no dia da seleção, eu pedi para que todos me passassem o Instagram. E aí, no meio tempo, gente fechou o Instagram. Aí quando abriu, quando liberou o pedido... Tinha 2 fotos. Não, tinha tirado tudo. Aí eu falei, você tem alguma coisa a esconder? Tipo?
Com certeza tem. É porque, assim, o perfil no LinkedIn é perfeito, né? Uhum. A sua foto mais legal, as coisas que você conversa profissionalmente e tal, né? É tudo muito bonitinho. Claro. Mas vai na vida real, né? Que, às vezes, nem sempre vida real, mas, assim, uma coisa mais Um recorte natural. mais orgânico ali. Então, assim, tem isso. Então, eu procuro olhar isso. E a gente pede também referências. Dependendo do projeto, a gente pede as referências. Quando é corporativo, aí eu visito a empresa, eu converso com os funcionários, eu ando mais assim. Legal. Então, dá para a gente colher bastante coisa. Mas eu estava, né? Agora me ocorreu o seguinte: para os meus colegas arquitetos, um excelente material é: pega meu livro, dá para o seu cliente, faz ele ler. Porque você vai chegar com a pessoa dizendo assim: olha, então, eu descobri que eu gosto disso, Eu que eu não percebi posso isso aqui na reflexão. Então, olha aí, Legal, tá vendo? legal. Vou Bacana. vender livro hoje. Olha aí. Vamos pro segundo sentido, audição. E aí tem uma frase maravilhosa. No início do capítulo. A arquitetura é a música congelada. Pois e é. enquanto vocês estavam conversando aí, eu fiquei... Você gosta de música, né? Eu gosto. E de poesia. E de poesia. E aí eu fiquei meditando sobre essa frase, cara. Arquitetura é música congelada. Dá para perceber que a gente é apaixonado, né, por arquitetura. Gente, a arquitetura é tão mais do que construção de prédio. Sim, mais do que o que você consegue tocar, né? Porque é justamente isso, é o sentimento que está provocando. E a questão da audição, quando a gente estava lançando, eu fiz uma série de lives com alguns profissionais que são de cada área, né? E foi bem legal, porque eu fiz uma live com uma perfumista, eu fiz um com um especialista, um músico mesmo. E pra aí, falar no sentido, para né? falar, porque a gente tem tanta reação que vocês não imaginam. Eu não sou especialista na área, por isso que eu parei para conversar, para poder a gente, né, ter esse papo assim. E aí tem as pesquisas e vem assim as reações que a gente tem aos sons e como que nós somos afetados fisiologicamente, emocionalmente, por tudo aquilo que a gente está escutando. Às vezes eu passo, né, na Brasília, uma constante obra e tal, e eu fico pensando naquele povo que passa o tempo inteiro com aquele, sabe, a máquina fazendo pum, pum. Eu falei assim, meu Deus, eu ia dormir escutando aquilo, eu ia sonhar com aquilo, ia ficar no meu cérebro, porque Sim. me tira totalmente a condição de concentração, me tira tudo. Como que... Eu tô bem na... Hoje eu sou o cara que pergunta, tipo, como? Vai, Caio Carneiro. Como que é isso? A audição? Como que eu uso esse sentido? Eu tava imaginando aqui, falei, cara, deve ser o fato... Porque a música, aí eu tô fazendo um paralelo com a música mesmo. A música, ela te traz emoção. Sim. Então, ela tem o ritmo, ela diminui, ela aumenta em determinado momento ali e tal. E ela vai meio que te guiando. Ela te leva mesmo, Ela né? te leva mesmo. Eu falei, cara, o que ela imaginou? Eu não li o livro ainda. Você deu de presente, ainda não li. E eu falei, cara, será que ela imaginou no sentido de o ambiente, ele te traz emoção e aí, à medida que você permeia o ambiente, caminha ali e tal, ele vai te trazendo essa emoção e tal. Poxa, se eu chego em casa, se eu chego do trabalho, eu quero desacelerar. Então, a minha casa, ela vai me desacelerar e tal. Foi nesse sentido ou é no sentido literal mesmo de, cara, a arquitetura, ela tem voz, ela canta. O que é isso? Não, isso aí é bem poético. Para além da poesia, eu queria dar ferramentas práticas. Então, a partir do entendimento de que a música, sim, ela vai influenciar fisiologicamente, emocionalmente, eu estou dando para as pessoas o poder de fabricar o ambiente para o estado que ela quer. Quando você vai dar uma festa, você vai receber seus convidados, você arruma a casa, você prepara a comida, você coloca uma musiquinha para receber. E o cheirinho. Então, assim, você está provocando ali algo no seu convidado. Sim.
É totalmente diferente. Você chega para a festa e não tem música, Com certeza. né? Você fala assim, cheguei, tá na hora? Não tá. O que está acontecendo, né? Parece que tá errado alguma coisa, Parece né? que tem alguma coisa errada. E aí, ainda nesse âmbito de festa, dependendo da música que você coloca, você vai ter uma reação ou outra. Meu filho a gente vai treinar, pensa treinar na academia escutando bossa nova. Ai, gente, você para na 5ª repetição. Agora coloca um batidão, coloca, sabe, aquele... Aí você vai no limite e tal. Por quê? Até onde você é a música? Ela provoca você. Uhum. Então, o que eu trago para as pessoas? Esse é o conhecimento, esse é o princípio, faça isso na sua casa. E dou também algumas questões mais práticas de, olha, vamos separar o mundo lá fora. O que você pode fazer? Eu moro num apartamento, eu moro numa avenida movimentadíssima. Aí tem os vidros acústicos, aí vamos vender na Living. Vamos trabalhar aqui com o material. Aí a gente tem isolante acústico, aí a gente pode trabalhar os móveis de uma forma que eles retenham mais a reverberação. Aí tem os forros que a gente pode trabalhar. A gente tem ferramentas, não precisa ser uma coisa do outro mundo. Só das cortinas mais pesadas a gente já consegue deixar o barulho lá fora para você entrar num ambiente e você ter uma outra coisa. Sim. Né? E as pessoas, às vezes, vivem mal. É impressionante. Não é por falta de poder aquisitivo. Vivem mal porque estão alheias ao que está acontecendo com elas. Estão acordando cansadas porque não sabem relaxar. Legal. Legal a visão, cara. Bem legal mesmo. Terceiro sentido. Qual? Tato. Então, eu falei justamente Aí relaxar, esse eu acho, né? que eu já saquei. Tem uma frase aí que você gostou Ah. mais da música, né? Pá, A música te pegou. a música foi bem legal. Eu nem sei o que tem no tato. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala. Só falta você estar. Arnaldo Antunes. Olha aí, tá vendo? Você gosta dele, né? Você gosta de música, Gosto de de poesia. música, mas eu não sou muito fã do Arnaldo. Eu gosto da poesia do Arnaldo. Sim, é só Da disso que a gente poesia. precisa. Mas a voz eu já não gosto. Então, para audição já não pegou, né? Olha aí. Pra audição, Arnaldo. Mas a leitura tá... Pra tá audição em é melhor Claudinho e Bochecha. Pra treinar também. Meu Deus, eu não vou Barbosa perguntar sobre... é um a gente não vai fãzinho de compartilhar Claudinho playlist para poder treinar. Não, mas é engraçado, né? A gente tava reunido esses dias aí, tava rolando umas músicas, aí um dos meninos perguntou, cara, isso é uma playlist? Eu falei, é. Aí ele, essa playlist é sua, né? Eu falei, foi eu que fiz. Ele, Tua cara, cara. boa, minha cara. Tipo, não tem Claudinho Bochecha. Não que não, né? Porque o estilo também da playlist não cabe Claudinho Bochecha. Mas eu realmente, eu brinco muito disso, porque as pessoas acham... Algumas pessoas que não me conhecem bem, não conhecem a minha história e tal, acha que eu não escuto, entendeu? Tipo, pagode, rap e tal. E aí, cara, engraçado que... Rap é bom para treinar. Cara, eu me apaixonei por música escutando Beatles e Rolling Stones, mas eu não sou fã de Rolling Stones. Porque meu irmão escutava. Mas eu me apaixonei mesmo, assim, perdidamente, foi escutando rap. Olha aí. Falei, cara, que louco. A poesia do rap e tal, a batida chama a atenção, sim. né? Então, só foi um parênteses. Uma breve reflexão. Se tivesse na leitura, né? Mas vamos no tato. Então, tato. Pois é, a gente também tem essa reação que é muito ignorada, né? O sentido do tato. E, gente, o maior órgão do corpo humano é a pele. Você está o tempo inteiro sensível ao tato e a gente não percebe. Então, as coisas com as quais você tem contato, elas influenciam na forma como você percebe o ambiente, se vai estar mais relaxado ou não. Então, aí entra muito, trazendo para essa parte de interiores, entra muito que tipo de tecido você vai escolher para sua casa, que tipo de móveis você vai ter junto de você, se são sempre coisas muito mais frias, ásperas,
esse tipo de arquitetura do concreto e do aço, sem trazer... Hoje em dia a gente está muito mais equilibrado, né? Eu quero um estilo industrial, mas eu tenho sempre uma madeirinha, eu tenho uma coisa gostosa e tal. Não está aquela coisa tão estéril, né? Então, o Tato, ele fala muito sobre isso. E é impossível você se sentir tão relaxado num lugar onde você, sabe, você não consegue estar nunca em contato com nada, porque tudo te repele, Sim. né? E aí a gente tem coisas que são feitas de provocação para você não chegar perto, né? Por exemplo, trazendo sempre para a nossa área, plantas que eu coloco junto aos muros. São sempre aquelas, né? Muro externo, eu vou para os espinhos. Não quero ninguém chegando perto. Sim. Isso fala do sentido do tato. Eu vou manter uma distância. Então, quando você quer que as coisas tenham uma certa distância, aí a gente faz isso. A gente utiliza esses elementos assim. E quando você quer aconchego, aí você pensa na maciez das coisas. O que você quer no seu quarto de dormir? Que tipo de roupa de cama que você... eu gosto de me esparmar na cama, você já vai devagarinho, assim. Então, é pensar sobre isso, que a escolha da roupa da sua cama tem a ver com o cuidado que você tem com você mesmo, Sim. com a sua casa, com a sua noite de sono, né? E aí não é só comprar porque é bonito, porque tem coisa que é insuportável. Determinados tapetes. Arquiteto vê com a mão, né? Sim. Vocês devem perceber, vocês veem tocar quando tudo a gente quer pegar e quer passar a mão. E Eu acredito que o cliente também. A gente que está no chão de loja, que expõe produto e tal, o cliente quer pegar. A gente tem a operação online, a Live em Casa, onde eu e o Lucas está à frente. E um dos nossos objetivos, junto com o time, com todo o time, é minimizar esse impacto do não tocar. Conseguir conectar o cliente por meio da tela, por mais que não seja possível desafio, tocar no né? produto, né? Então, o Wesley aqui que está nos bastidores desse podcast, cara, é para gravar, para fazer aí com o time, mostrar produto de uma forma que tira essa necessidade de, você não toca, você toca na tela do computador, você não vai sentir Não tem como. a frieza da louça, da bacia, por exemplo, Não, entendeu? vamos falar de piso. Exatamente, externa. a textura do piso. Tem diferenças muito sutis, né? Tem aquele externo antiderrapante, tem aquele que você... Nossa, se o menino cair aqui, arranca o tampo do joelho, né? Tem uns bem assim. Mas tem aquele que é o acetinado, tem um outro que essa pequena diferença. Então, esse entendimento ele é muito importante. O que eu vou colocar, sabendo que eu estou colocando ali por um determinado motivo. Não é só para não escorregar. Às vezes você quer uma coisa que seja... tem mais falando ali do que a questão técnica e funcional, sabe? Principalmente na decoração. Eu acho que é por isso que, por exemplo, cadeira de escritório tem um tipo de textura totalmente diferente do que uma cadeira de sala de jantar. Exatamente. Exatamente. Vou te dar um outro exemplo. Tem lugar que você quer que as pessoas fiquem mais tempo. Aí você trabalha com essa questão, né, da cadeira, do tecido, a ergonomia, a temperatura. E quando as pessoas não têm essa noção do sentido, de que existe uma reação que você tem, além da questão técnica, vai colocar um couro onde deveria ser um buclê bem gostosinho. Sim. Ou um linho, sabe? Então, eu acho que ter o conhecimento ajuda muito na escolha correta, adequada. É por isso que ajuda quando o cliente lê, porque ele já vem sabendo mais ou menos o que ele vai pedir. O que pode e o que não pode. Pensa em tapetes. Tem os tapetes de fibra natural, tem aqueles mais rústicos, tem aqueles bem fofinhos, né? Então, cada um, nenhum está certo ou errado. Ele vai depender do que a pessoa quer, qual é a sensação que eu quero sentir. Nesse ambiente, né? Nesse ambiente. Sim. Sim. Legal. Muito bom. Próximo sentido, olfato. Alma lavada, cheiro de terra molhada, chuva de verão. Olha só.
Então, cheirinho de terra molhada. Eu tô gostando já só das frases. Pois é, Aqui, das ó. aberturas, Já né? vou ler aí só pra... Pelo menos, né, 5 páginas ele vai ler. A abertura de Tá cada garantido, sentido. né? São 5 sentidos, ele leu 5 Se páginas. ele leu as aberturas. Mas então, o olfato é o sentido mais conectado com a nossa memória. Vocês sabiam disso? Sério? Olha só. Ele é o mais conectado, ele tem a ligação direta com o nosso cérebro, por favor. E aí, esse foi o sentido mais dolorido para escrever, gente. Por quê? Porque a primeira pessoa que fez a revisão do meu livro é uma amiga muito querida, que ela é mentora de famílias, a Débora Paz. Nem está no Brasil mais, mas ela leu tudo para mim e ela falou assim, Ri, fala mais de você. Você está... Né, porque a intenção do livro era estar próxima, não era ser um livro técnico. Ela falou, então, estou sentindo falta, fala mais de você, porque eu te conheço, eu sei que você tem, né, histórias. E aí, esse olfato, ele mexeu mais comigo, porque eu já tive alguns episódios bem... Acho que estão relatados aí, 2 episódios constrangedores até. Teve uma vez aqui, já que a gente está aqui falando de arquitetura, a inauguração da Pinheiro Ferragens. Uhum. Meu pai já tinha falecido. Como eu falei para vocês, a gente tem uma metalúrgica em João Pessoa. Sim. E essa metalúrgica tem a minha idade. Então, eu lembro que a gente teve o coquetel na parte da frente da loja e depois convidaram a gente para conhecer o interior. Eu Nossa. entrei, eu senti o cheiro da Politex e eu comecei a chorar. No meio de todo mundo. E é ainda uma coisa complicada de falar. E eu fiquei, Deus do céu, é uma reação que você não controla, sabe? Porque... Você acessa uma memória muito forte, né? vai sozinho, é um negócio que vai sozinho. E uma outra vez a gente morava no apartamento e o carro quebrou e ficou na garagem. Eu tive que chamar o reboque para tirar e tal. Enfim, só que quando o mecânico entrou no carro, eu estava na direção, ele entrou no carro usando o perfume do meu pai. Eu comecei a chorar. Caramba. Do nada. Aí, calma, senhora, a gente vai resolver seu carro. Não se preocupe. Nem sabendo do que Ele achou que era cara. só o E carro. aí eu, não, tá tudo bem e tal, não sei o que, tentando disfarçar, mas é porque é uma reação automática. Uhum. Então, assim, o olfato, e aí a poesia está aí na abertura justamente por isso, porque fala de cheirinho de terra molhada. Ele te leva para algum lugar. Talvez você... Eu tenho uma experiência. Conta. E quando eu olhei aqui, tipo, eu falei, cara, como que tá vinculado, sabe? Acho que tem a questão do cheiro, da essência. Aqui na Living, por exemplo, a gente se preocupou desde o início também de marcar isso, de ter uma essência própria, muito alinhada com os nossos valores, com o que a gente acredita e tal. E a gente desenvolveu isso em parceria com uma pessoa. A gente coloca isso na embalagem, porque a gente sabe da importância isso é muito disso importante. e tal. Gente, vocês estão firmando de uma forma... Claro, vocês sabem, né? Vocês estão fazendo porque vocês sabem. Mas, assim, isso marca as Sim. pessoas. Cada pessoa que for ter contato com vocês, ela vai ficar marcada para sempre. Marca. Sim. E aí, cara, a minha experiência... Eu estudava num colégio e eu tinha um amigo, né? Na época, a vida vai distanciando, né? Era na 4ª série. A gente estava junto, um amigo chamado Tiago. E, cara... Ele morava perto da escola e eu morava bem distante, assim, sabe? E aí, algumas vezes, eu ia de manhã para a escola e à tarde tinha tarefas, tinha atividades. E aí ele falava, cara, vamos lá para casa e tal, minha mãe vai fazer comida. Cara, eu lembro de um dia, claramente, que a gente almoçou na casa dele. Olha só, E faz tempo, porque foi na 4ª série. Na 4ª série. E a gente foi pra escola, a gente foi pra casa dele, a gente brincou. Poxa, cara, a mãe dele colocou arroz, um bife, tomate, salada e palmito. Eu lembro até hoje, claramente. Eu sinto o cheiro Olha aí. disso. Olha aí. Cara, é surreal. É surreal. É. Surreal. Ficou muito marcado, né? Ficou conectado.
Então, aí a gente E vai... eu acho que é isso, tem a... Esse é mais o próximo sentido, né? Do paladar. Mas aí eu realmente tô olhando Mas tem essa pro conexão. cheiro Eu até do- explico no livro o nosso... Não é à toa que, às vezes, a coisa não tem nada a ver com o que você está comendo, mas é aromatizado artificialmente, aí você sente. Né? Então, o sentido do olfato ele está bem conectado com o paladar, porque realmente existe essa conexão física mesmo. E aí a gente aprende, mas fica de uma forma que é assustador quando você para acessar memórias. Então, assim, as pessoas têm uma paixão incrível, aí acaba o relacionamento. Pronto, nunca mais você vai poder usar aquele perfume ou a pessoa que passar com aquele perfume, né? Porque ficou marcado ali. Então, hoje em dia a gente tem mais consciência sobre isso. E no livro eu dou, inclusive, algumas dicas de essências, de óleos essenciais e tal. Falo um pouquinho porque, realmente, não é só o cheiro pelo cheiro. Eles interagem com a gente e eles provocam a gente. E quando a gente fala de óleo essencial, eu estou falando não só da sensação externa, mas das propriedades terapêuticas que isso tem capacidade. Realmente cura. Sim. Né? Então, é bem legal. Bacana. Legal. E o último, paladar. Paladar, que você já introduziu aí, falando do arroz, feijão, Mas eu não lembro, bife, então, eu não lembro do gosto. do gosto e tal. É muito do cheiro. Olha só. Muito do cheiro. Tá vendo? Nem sei que cheiro tem arroz com tomate e bife. Então. Nossa, é o melhor cheiro do mundo. É gostoso? O cheiro é bom e a comida Eu também. gosto de cheiro de comida doce. Eu gosto de cheiro do brownie que a minha filha faz. Bom também. Não, Sou também é formiguinha, bom, né? mas... E aí eu tava lembrando, não tinha feijão. Ó, Caramba. Ei, mãe do faltou Thiago, feijão. faltou feijão, viu? feijão, eu acho que ia ter mais o cheirinho, né? Paladar. A cozinha é multissensorial. A culinária se direciona ao olho, à boca, ao nariz, ao ouvido, a todos os sentidos e ao espírito. Nenhuma arte tem essa complexidade. Pierre. Oi. E não é isso, gente. A gente não come com os olhos. A gente não tem isso, né? E tem Desperta alguns o barulhinhos também muito desejo. bons na cozinha, né? Então, essa coisa do paladar... Vocês já assistiram Ratatouille? Já. Então, Bem legal. é bem isso, né? Aquele retorno. Você está falando aí de uma memória de infância sua que está ligada ao paladar. E o paladar, ele tem muito essa coisa da casa, porque é ao redor da mesa que a gente se integra, é ao redor da mesa que a gente reúne quem a gente gosta. Então, entender que isso é importante faz a gente dar mais valor a esses momentos, faz a gente saborear a comida mesmo. Peraí, eu quero marcar esse momento, né? E aí, esse sentido do paladar, eu quero que as pessoas entendam que vai além da festa de Natal, da festa da Páscoa, os momentos que a gente reúne a família inteira ao redor da comida e traga para o dia a dia, né? E traga essa importância. Peraí, eu estou preparando isso aqui e para que ela desfrute. Para que ela tenha o momento do café, que para nós é tão gostoso. A gente fala, vamos tomar um café. A gente nem toma café, mas... Sim. Né? Mas a gente quer estar ali, quer estar junto. Então, o sentido do paladar, ele está colocado aí para aproximar. Legal. Que legal. Bem É bacana. para conectar. Que de legal. fato conecta. Conecta, né? Muito bom. A gente comendo as mesmas coisas. Por que quem está assistindo a gente deveria ler seu livro? Porque eu acho que a gente precisa ter consciência do que a gente está vivendo. A gente precisa desacelerar e a gente precisa estar presente. Eu acho que as pessoas, sabe, a gente está tão Ligado, em né? todos os lugares ao mesmo tempo que a gente não fica em nenhum lugar, né? E no final do livro eu ainda falo de organização, porque já é uma introdução para a continuação dele. Quando eu lançar o Sexto Sentido, aí eu venho de novo. Mas, assim, a parte da organização é meio que uma geral sobre essa questão de como a gente tem necessidade de entender que a organização, a nossa bagunça interna, ela transborda, né? E ela vai ficar... Não é que aí um dia eu deixei a casa bagunçada, eu sou uma pessoa bagunçada. Não.
Mas o ambiente que a gente está, a nossa casa, eu acho que esse é o ponto. A nossa casa, ela reflete quem nós somos. A gente não leu todas as citações, mas eu acho que está aí, que a gente só conhece uma pessoa de verdade quando a gente vai à casa dela. Sem preparação, sabe? Aquela chegada de surpresa, sem dar tempo de deixar tudo bonitinho, de disfarçar as coisas. Mas a nossa casa, ela fala sobre nós, sobre como a gente está vivendo esse momento, como é que eu tô, qual é a fase da vida que eu estou, como eu estou lidando nos meus relacionamentos, como é que estão os meus filhos. Eu visito os clientes para conhecê-los, né? Eu gosto de fazer o briefing, inclusive, indo até os clientes, porque eu passo o scanner, né? Eles nem sabem tudo que eu estou olhando. Mas a gente está olhando tudo e às vezes as pessoas pedem desculpa. Ai, desculpa porque o brinquedo das crianças. Mas a casa precisa viver cada fase. Você precisa ver, né? como A gente realmente precisa, vive. se tem brinquedo, se está espalhado, se está bagunçado, é porque existe uma criança e a criança está vivendo ali e tal, e talvez precise de uma assessoria para organizar, mas é uma casa viva. Aqui Sim. a vida está acontecendo na casa. Então, eu acho que as pessoas deveriam ler para se dar a chance de conhecer. As pessoas andam no shopping e não sabem porque são atraídas a determinadas lojas. E, às vezes, elas estão sendo atraídas pelo cheiro. As pessoas andam no shopping e não sabem por que elas desaceleram em determinados locais. É que o piso polido foi colocado ali de propósito, você anda mais devagar. As pessoas estão... Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A gente foi tomar um café e aí a gente estava passando no corredor do shopping aqui e eu falei para os meninos, nossa, que cheiro. Você consegue passar naquele quiosquezinho da The Nut, aquelas castanhas, gente. Ah, o cheiro é muito bom, de fato. Gente, o que é aquilo? A gente quer comer a castanha toda. Verdade. Eu quase nunca compro, mas o negócio é bom demais, o cheirinho é bom demais. verdade. Rivani, que conversa legal. Mas antes da gente ir para a última pergunta, fale aí para as pessoas que estão assistindo aonde elas te encontram, aonde elas podem te contratar, onde pode mandar mensagem para você, onde pode encontrar seu livro. Ah, tá. Então, tem algumas coisas já para acontecer em 2025, né? Eu falei para vocês que a gente estava passando por fases e esse ano a gente reabriu o escritório empresa. Sim. Que agora legal. eu acho que eu estou preparada, Lucas. Boa, Né? boa. A gente ficou durante esse tempo todo e era sempre uma complicação na hora de atender, principalmente meus clientes corporativos, né? Porque a gente precisa de CNPJ para algumas coisas, enfim. Então, a gente está retornando para isso. E agora não é mais o escritório verde, porque tem uma outra questão na arquitetura. O meu Instagram, vocês vão encontrar Ri Farias, RY Farias, tudo junto. E o meu Instagram não é sobre arquitetura. É sobre essa pessoa que atende, essa pessoa que conecta, essa pessoa que ajuda o cliente a entender o que ele quer, porque nem sempre ele sabe. Sim. Então, nosso escritório chama Rivani Farias, Soluções Integradas em Arquitetura. Então, eu quero, desde o entendimento do escritório, que as pessoas entendam que a gente quer abranger algo maior. Não é a construção de uma casa, não é a implantação de um negócio, não é um design de interiores para um ambiente. Né? É que eu quero trazer justamente essas soluções. E está no meu papel achar os fornecedores que combinam com a margem de preço que ele me deu, mas com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Valores. Os valores está muito direcionado nesse sentido, né? E então, a gente está lá no Instagram, eu acho que no Instagram tem todo o link para o site, tem o link para o livro. Legal. Se a pessoa... Estando em Brasília ou não, dá para falar comigo pelo Instagram e eu consigo te mandar. Mas o livro está no site da Viseu, tem o e-book e o livro físico na Amazon também. Que legal. Tá lá. Eu gosto de livro físico, né? Eu gosto de pegar, mas também... É diferente, né? Eu gosto do cheiro do livro. Gente, cheiro de livro novo, Eu para mim, é igual tenho- carro com banco de couro. Hoje eu já criei meio que
um método de comprar livro físico ou comprar livro digital. Você consegue ler no Kindle de boa? Demais, mas muito. Ah, meu Deus. Por exemplo, eu li no Kindle a biografia do Elon Musk. E aí agora na Black eu comprei ela no físico porque é uma, desculpa o termo, mas uma puta biografia. Eu quero ler. E aí eu comprei todas as biografias do Walter Isaacs, que foi o escritor de Steve Jobs, Einstein, Leonardo da Vinci. Aí eu comprei todas. Agora eu fechei a coleção dele, aí eu comprei tudo físico, porque eu quero ter tudo físico. Ainda tem isso, né? A gente quer o livro e o livro decora e o livro tá lá e eu tenho ciúme dos meus livros. Alguns eu não tenho, assim, eu sou mais desprendido. Mas tem outros que eu já... Tem uns que a gente compra para colecionar, né? Minha filha tá comprando a coleção do Harry Potter e ela tá comprando tudo capa dura, aqueles bonitos assim, todo trabalhado. Lindo. Não, cara, acaba sendo um objeto legal ali de ter e tal. Então, meu escritório tem bastante. E eu fico tanto tempo na tela do computador, porque hoje em dia a gente não faz mais projeto à mão, só o Jonas. Ele ainda faz. Que eu não quero ficar na tela, eu preciso do livro para relaxar. Mas o Kindle é bom então para isso, porque o Kindle dá aquela sensação. Mas sabe qual que é uma das vantagens do Kindle? Mas você não pega, Alexandre, não tem tato. Você não passa tem. do dedo. Mas os olhos é bem bom assim para os olhos, assim, tipo, a sensação e tal. O Kindle é bom porque, cara, você deitado, ele é leve. Imagine ler a biografia do Elon Musk. Sim. Leonardo da Vinci, tipo, 1000 páginas, e aí tu tá segurando o livro. Você não segura, você tem que sentar. Eu li o da Martin Luther King e é assim, né? Eu conheço uma pessoa que fala assim, livro bom é aquele que fica em pé sozinho. No caso, o meu não tá bom. O livro tem que ficar em pé sozinho. Eu gosto desses, quando as pessoas falam assim, ai, nossa, 600 páginas, ai, que delícia. É isso. Mas realmente é meio prático, né? Eu ler no Kindle, mas eu gosto do físico. Para finalizar, qual foi o momento assim na tua vida, na tua jornada, que foi um ponto de inflexão, assim, aquilo que mudou completamente você ou a forma que você lida com as coisas? Tá, eu acho que eu posso considerar 2019 como um ponto de inflexão. Esse livro também está na lista. Do Flávio Augusto. Porque em 2019 eu tive que repensar tudo. A gente mudar de ambiente, mudar da convivência. Eu repensei a empresa, eu repensei o casamento, eu repensei a maternidade. A minha mãe veio morar conosco. Então, foi um momento. Aí eu fui estudar sobre isso, né? Fazer a formação de coaching ajuda muito, porque te dá ferramentas. Onde é que eu vou buscar conhecimento sobre isso, sobre aquilo e tal? E aí você entra em um monte de pesquisa. Então, 2019. Legal. Acho que foi o ponto da virada. Muito bom. Rivani, obrigado pelo papo, pela conversa. Foi maravilhoso conhecer mais ainda um pouquinho da tua história. Cara, foi bem legal. Mais uma vez, obrigado. Espero que você goste de mim também depois que ler o livro. Né? Porque às vezes, li o livro, né? Para quem não quer ler o livro de imediato, o episódio ajuda bastante a entender. Que a gente passou pelos 5 sentidos aqui. E para quem não gosta do livro físico, tem o e-book lá na Amazon também, né? Legal. Mas quem quiser o livro com dedicatória, pede para mim, que eu adoro fazer. Legal. O meu tem, viu, gente? Lucas, prazer inefável receber você contigo, né? no Vértice Cast. Muito bom. Prazer inenarrável. Gente, para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, familiares, papagaio, cachorro, compartilhe com todo mundo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @VérticeCast, Instagram, TikTok, aqui no YouTube. E também você pode escutar e assistir esse episódio também no Spotify, @VérticeCast. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.